Fala galera, mais um vídeo da Ártico Clima aqui no YouTube. Tô aqui dentro da minha oficina, tô dentro de um ônibus rural, tá? Tô dentro do ônibus rural aí. Vocês lembram no vídeo passado ou retrasado, que tinha um trator John Deere na oficina, a gente já deu um cabeceiro no evaporador dele. E tinha uma geladeira, né, que a gente tava reformando. Uma geladeira é um tanque de água, né? Para quem não conhece, sistema de geladeira de ônibus, ele foi decretado por lei. Ou seja, um ônibus que vai levar uma turma para a lavoura, para trabalhar na lavoura. O ônibus sai pegando a turma aí 4 horas da manhã, aí chega na lavoura 5 e meia, 6 horas. E o pessoal trabalha lá até suas 2, 3 horas da tarde. Precisa de o ônibus ser equipado com geladeira. O que é isso? Isso aí, há alguns anos atrás, alguns anos que eu falo, pode pôr aí uns, deixa eu ver, nós 2022, uns 15 anos, 20 anos atrás, foi a fiscalização das grandes empresas. Foi obrigatório a instalação das geladeiras nos ônibus. Foi obrigatório equipar os ônibus com esse sistema. Por quê? Por questão que acontecia? Você leva aí 40, 50 pessoas. A pessoa leva uma moringa d'água, cheia de água, mas como o serviço é pesado, quando chega até 10, 11 horas, meio-dia, a água já esquentou e o trabalhador fica sem condição de beber essa água, né? Muitas das vezes não leva água, às vezes esquece, porque também dá muito trabalho. Um exemplo, geralmente, pessoal, as turmas, né, que são os cortadores de cana, os plantadores de cana, e outros quesitos, também eles moram alojados, né? Às vezes muitos vêm do norte, né, trabalhar para cá, e esse pessoal eles ficam tudo numa casa. Às vezes é muito complicado por água para gelar, outro dia, aquela coisa, às vezes. Então tinha muita gente com essa necessidade de água gelada na roça. E aí, o que foi feito? As grandes empresas, usinas e empresas responsáveis, né, que tem uma fiscalização em cima desse quesito, o que acontece? Foi declarado obrigatório o uso de geladeira. O ônibus hoje ele tem que ser equipado com água potável, para que a equipe que esteja envolvida no trabalho ela possa ter, né, como que eu falo assim, uma garantia, né? Quem vai para a lavoura sabe do que eu estou falando. A garantia que eu falo é a garantia de não passar sede, né? Porque já pensou? Você trabalhando e passando sede? Eu já passei, já, para quem não sabe. E eu aprendi a levar moringa de água para a roça também, misericórdia. Passei uma sede uma vez. E rapaz, que sede, me deixaram numa roça lá e eu esqueci. Fui com o mecânico e ele deixou eu e o mecânico fomos trabalhar numa lavoura, fomos longe e ele deixou, eu fui de carona com ele e ele me deixou na roça fazendo um serviço e foi do lado da roça onde eu tava, foi fazer outro serviço. E nada desse cara voltar. Rapaz, aquele dia lá, se eu desse uma tossida lá, ia sair poeira de tão seco que ficou minha boca. É horrível, a sede ela é terrível. Então é um serviço aí de muita importância. Então hoje a maioria dos ônibus rurais são equipados com geladeira de ônibus. Tem dois tipos de geladeira. Tem o bebedouro, tá? Tem inclusive uma empresa aqui pertinho, da 25 km aqui de Monte Aprazível. São muito bons os bebedouros dele. Então ele vem, instala um bebedouro dentro do ônibus, né? Tira um banco em qualquer lugar, instala um bebedouro dentro do ônibus. E o que acontece? Só que aí o motorista do ônibus vai pousar com o ônibus em algum lugar, ou dentro da empresa, ou dentro da casa dele, ou na casa dele. O que ele faz? Ele tem que encher aquele bebedouro de água e ele tem que puxar uma extensão e ligar e deixar a noite inteira ligado.
Ou seja, o custo de um bebedouro sai na faixa de uns 3.000, R$ 3.500. E aí você, fora a energia que consome, todo dia ele tem que fazer isso. O ônibus vai trabalhar no outro dia, então ele já enche o bebedouro de água e ele já coloca a extensão ligada na energia para o bebedouro gelar aquela água a noite toda, né? E aí o que acontece? Chega de manhã cedo, a água está trincando. Aí ele vai para a roça, para a lavoura. Se for um dia muito quente, quando chega 10, 11 horas, meio-dia, por essa volta, a água já deu aquela perca, ela de gelada, ela já está fresca. Então daí para lá só vai a tendência a piorar. Mas o que nós mexemos aqui na minha oficina, e é o padrão que eu já cansei de arrancar, o cara chega aqui com um bebedouro de água para consertar, eu dou uma olhada, se tiver muito feio, eu até conserto, mas se não eu já falo para ele, vamos fazer assim, assim, assado, que vai ficar bom, e aí nós já instala o sistema automotivo, que é o que nós conhecemos, compressor, condensador, filtro secador, válvula e tanque de água, tá? É o sistema do ar condicionado, mas em vez de ele proporcionar o vento, o ar gelado, é como se fosse um cooler de chopp, alguma coisa assim, uma serpentina, né? Então esse gás gelado ele vai, o compressor vai bombear ele vai fazer o mesmo circuito do fluido refrigerante no sistema automotivo. Só que quando ele expande na válvula, ele vai entrar, em vez de ser o evaporador, o que vai estar esperando ele lá? Uma serpentina de inox que dentro de um tanque cheio de água. Aquela serpentina vai ser gelada pelo fluido refrigerante e automaticamente a água vai baixar a temperatura. E baixa mesmo, baixa mesmo. E aí também quero fazer uma pergunta, você que está assistindo o vídeo, está assistindo até agora, quero te fazer uma pergunta, se você sabe me responder, você me responde. Se no ar condicionado o fluido refrigerante ele sai do compressor, aí ele vai lá para o condensador, ele passa no filtro, aí na hora que ele bate na válvula, ele está em estado líquido, né? Alta pressão, ele bate lá na válvula. Quando ele sai do outro lado da válvula, ele sai líquido, menos pressão, né? Ele expande, já sai um líquido com menos pressão. A pressão dele baixa bruscamente. E essa baixa brusca de pressão, o que acontece? Por causa do ventilador do eletro passando nas aletas do evaporador, o que acontece? Esse gás começa a se transformar em vapor gelado, né? E gelar o radiador para absorver o calor de dentro do habitáculo do veículo. E aí o que acontece? Quando o ventilador, vamos supor que se o ventilador desse uma pane, o que aconteceria? O gás ia chegar ali e ele ia congelar todo o evaporador. É assim que funciona. Mas neste caso, o que acontece dentro do tanque d'água? Porque se você tem um congelamento, você tem um retorno muito grande, né, de líquido para o compressor. E aqui, você sabe responder? Então, aqui é diferente. Eu não vou falar porque eu tô com uns projetos muito bons aí que vai agregar muito valor na vida de muita gente. Vai ser vários projetinhos aí que tá saindo e eu creio que daqui no raio de 15, 20 dias eu já vou estar divulgando aí qual que é os meus projetos aí para ajudar você a crescer, para te ajudar você no seu dia a dia, que tem vontade de crescer, que tem vontade de agregar valor na tua oficina, tá? Mas é isso aí, agora nós vamos dar um corre bem rápido no sistema para não estender muito esse vídeo. Mas voltando um pouquinho, este aqui é o ônibus que nós essa geladeira não foi eu que instalei, né? Foi lá atrás, muitos anos atrás. E o que aconteceu? O tanque dela veio deteriorando e acabou dando problema na parte da proteção ali. Tem um tanque de inox, aí você tem uma parte de isolamento depois do tanque de inox, depois você tem aquela acabamento de chapa de aço por fora. E foi isso que aconteceu. Esse ônibus veio aqui para nós
soldar, ela tinha um buraco, né, no tanque de inox. Por quê? Porque deteriorou totalmente, enferrujou, apodreceu a parte da capa desse tanque, e aí ele ficou batendo e virou um regaço. E aí trouxe para nós aqui reformar ele, colocar fluido refrigerante e entregar funcionando. E foi isso que nós fizemos. Eu vou virar a câmera aqui. Se você gostou aí desse conteúdo, deixa o seu like, já compartilha aí com os teus amigos nos grupos, já deixa o seu comentário aí, o que você acha desse sistema, se você já mexeu, se você sabe, se você não sabe, se você tem vontade de aprender a mexer com isso. Mas o aprender que eu falo é aprender mesmo, é montar um sistema totalmente equilibrado, totalmente 100% garantido, com eficiência que você nunca viu na tua vida. Eu vou só dar um exemplo. Me ligou um amigo também, até inscrito no canal, perguntando, ele instalou um compressor, instalou geladeira, tudo. Durou um ano. Aí ele ligou pra mim e falou: Samuel, ó, você lembra que eu conversei com você? Eu falei: lembro. Eu até conversei com ele quando deu umas ideias para ele instalar essa geladeira do jeito que eu faço aqui na oficina. Expliquei para ele: ó, faz assim, assim. Ele fez certinho. Mas ele errou num detalhe. Ele errou na carga de fluido refrigerante. Deu um ano, deu problema, né? Então, uma carga de fluido refrigerante errada. E estava gelando a água. Estava gelando bem. Ele falou: Samuel, estava gelando bem. Só que nesse tempo, ele trocou 2 filtros secador, porque a válvula deu problema 2 vezes. E por fim, depois de um ano, deu problema na parte de compressor. Teve que fazer tudo de novo. Durou um ano. Eu tenho geladeira que eu instalei aqui, já vai para o 6º ano já. Graças a Deus, já vai para o 6º ano. Tem geladeira de 4 anos andando aí. Tudo 100%, tudo certinho. Tá? Quando não dá uma cagada de alguém estragar alguma coisa, dá tudo beleza. Mas se ninguém fazer cagada, dá tudo certinho. As geladeiras que nós montamos aqui duram aí 3, 4, 5 anos, 6 anos aí. E assim por diante. Mas é o que eu quero te dizer, que o aprender é aprender mesmo. Não é o tal de mete gás. Qualquer técnico que mexe com geladeira hoje, você pode chegar nele e falar assim: cara, quanto que pega de gás esse sistema teu? Ele não vai saber te responder. Ele vai falar: não é ver pela pressão. Se você pegar os caras mais antigos que instalavam a geladeira lá atrás, e aí, quanto que pega de gás? Não, vai pondo. Ponha X quilo aí, X grama e vai ajustando. Ninguém sabe. E nem sabe quando tá bom e também não sabe quando não tá. A água saiu gelada, mas e aí? Aí entra o caso que eu falei do nosso amigo. Ele me ligou, eu falei para ele fazer todo o procedimento. Ele fez o procedimento. Só que a parte de instalação de válvula eu expliquei para ele. Aí ele ligou para mim e falou assim: eu instalei, ficou top, mano. Depois de um ano ele me ligou, contando a história do que aconteceu. Entendeu? Que deu o problema. Aí eu falei para ele, eu fui fazendo umas perguntas para ele. Pelas perguntas eu falei: você errou na carga de gás. Ah, mas gelou, mas você errou na carga de gás. Então, é muito complexo, tá? O saber, ele é diferente do fuçar, né? Eu sei, eu faço gelar. Você faz, mas você monta com eficiência. Porque hoje, no mercado de trabalho, sem medo de errar, o cliente, eu tenho certeza que na tua oficina, o cliente te traz o serviço, sabe o que ele pensa? Ele traz, não, ele sabe que você vai fazer funcionar. Ele sabe que você vai saber fazer gelar. Mas e aí? Sabe qual que é a preocupação dele? Se você não sabe qual é a preocupação dele, eu vou fazer um outro vídeo falando disso. Mas a preocupação dele é outra. A preocupação dele eu vou falar aqui. Mas um outro vídeo nós vai entrar mais adentro nesse assunto. A preocupação do teu cliente hoje é se o serviço vai durar. Porque antigamente, há 10, 15 anos atrás, o cara chegava preocupado se ia gelar. Hoje não. Tem muita gente no ramo. Tem muita oficina. Então ele chega e paga você e ele torce para quê? O que é a preocupação dele? Gelar, eu sei que vai. Mas vai durar? Vai durar? Você tá entendendo? É isso que o teu cliente quer. Então, eu estou montando uns negócios bem legal aí, que só vai agregar valor na tua vida, na minha. Nós vamos aprender junto e vamos tacar a marcha no negócio. Vou virar a câmera aqui agora e acompanhe aí. Estou aqui na parte de fora, aqui é a parte de condensador, tá? Aqui é um condensador. Esse condensador foi eu que troquei, condensador novo, tá? Condensador novinho.
E aqui de baixo é o nosso serviço na parte de válvula de expansão, tá? Esse aqui é o nosso serviço. Aqui foi trocada as duas conexões e a válvula, porque a outra válvula que tirou na hora de remover ela saiu com rosca e tudo, virou um balaio de gato. Mas aqui, ó, show de bola. Tá, essa é a parte de baixo do tanque, a água desce aqui e vai ali naquela casinha ali que é a torneira, onde os peão aí, ó, o pessoal enche de água. Aqui nós trocamos essa mangueira, né, nós demos um cabeceira aí bem legal. Aqui é a torneira. Ó, funcionei ela só para ajustar, ó. Ó. Chega dói a mão, tá? Chega dói a mão. E por fim, lá no fundo do ônibus tá a geladeira que nós reformamos aí, ó. Para quem nunca viu, show de bola. Colocamos ali o adesivo da água potável, né? Travamos ela aí, show de bola. Pintamos de azulzinho para ficar bonito. E é isso daí, pessoal. Não vamos nem adentrar muito, porque era mais para mostrar para vocês a parte de como que ficou esse tanque aí que nós reformamos. Desde já agradeço a todos aí que assistem meus vídeos, que comenta aí, que compartilha. Pessoal, tamo junto, tá? Precisando de alguma coisa aí, manda aqui no YouTube mesmo, manda no WhatsApp. Tamo aí para trocar ideia, crescer e amadurecer a cada dia. Forte abraço, valeu, até o próximo vídeo.